Estamos continuando a ler a preparação para a Convenção Mundial na Europa, lição número 2, percepção à realidade. Você pode encontrar o material para estudo, cab.tv. Você pode fazer perguntas lá, perguntas seletivas serão feitas aqui. Preparação para a Convenção Mundial na Europa. O futuro inicia agora, lição número 2. O tópico é a percepção da realidade. Tudo em tudo, estamos continuando. Nós temos a preparação, então, por favor, onde estamos? Número 10? Sim. Item número 10. Este é do Zohar, introdução ao livro do Zohar, Noite da Noiva. Item 138. É a lei que a criatura não pode receber a abertura, o mal aberto do Criador. Porque o Criador não pode ser percebido pela criatura como um Criador mau. E essa é a percepção do Criador. Quando um sente ruim e ele recusa a guia do Criador e o ocultamento desse operador é ocultado nele. Esse é o punimento maior no mundo. Então, a sensação de bom ou ruim em relação à sua guia os traz isso a recompensa e sensação de recompensa e punição. E aqui, ele nos diz para não nos partir da fé do Criador e ser recompensado, mesmo com o gosto amargo na boca. E se ele não se esforçar, ele irá ser punido, porque ele se separou da fé e do Criador. Vamos ler novamente. É a lei que o Criador não pode, a criatura não pode receber o mal revelado do Criador, porque é um erro da criatura perceber o Criador como ser mau e ser ocultado do operador. Quando um se sente mal e a guia do Criador é revelada nele e esse operador é ocultado nele ao mesmo ponto, essa é a punição maior ao mundo. Então, a sensação do bom e ruim em relação às suas guias os traz a sensação de recompensa e punição. Aquele que esforça a não se separar da fé ao Criador, ele é recompensado mesmo quando ele sente o gosto amargo na boca de sua providência. E se ele não se esforçar, ele irá ser punido, porque ele se separou da fé e também do Criador. Pergunta: como é possível continuar na fé com o Criador, mesmo que ele sente o amargo na providência? Esta é a pergunta. Sigam workshop. Como podemos continuar, mesmo que sentimos um gosto amargo da providência? Em uma mão, a sensação amarga nos separa, e na outra mão, essa sensação má ajuda a pessoa a se separar de seu ego. E ele escapa se houver um trabalho correto. É sempre não há nenhum senão ele que ajuda, pelo menos na preparação. Sim, novamente, como nós aprendemos na primeira parte da lição, o que devemos fazer é agir como se a providência foi revelada. Que não houve nenhum mal, que o Criador é o bem que faz o bem e que estamos conectados a Ele e entre nós. Quanto mais desse jeito, melhor. Sim, o gosto amargo na providência somente pela nossa falta de conexão em nosso 10. Mas para obter a fé no Criador, mesmo que percebemos que não há uma conexão no 10, nós tratamos e trabalhamos como se relacionamos tudo a Ele. Então, o segredo é dar suporte ao outro na grandeza do Criador e estar em laços de amor entre nós para abrir esta conexão. O mal não chega para nos separar, pelo contrário, para nos dar a oportunidade de entrar em conexão a Ele. Porque é enfatizado os lugares onde o Criador brilha. E isso nos deixa Rav. Qual é a recompensa?
eu continuo em fé, mesmo com a providência má, mesmo que eu sinto o gosto mal da providência, eu me esforço para continuar na fé. Então, qual é a minha recompensa nessa hora? A recompensa da pessoa que ele obteve a oportunidade de trabalhar aparentemente para poder outorgar e não para si mesmo, para expressar o seu amor ao Criador. Sim, isso exatamente é a recompensa. Nós não recebemos ele em nossos vasos de recepções, nós sentimos o gosto amargo nos vasos de recepções. E a recompensa é a conexão ao Criador. Amigo, a recompensa é que por esta conexão ao Criador, eu irei compreender Ele, obter as qualidades dEle. Eu faço o vaso maior. Neste processo, nós vemos que quando o Criador é revelado, Ele será 613 vezes mais poderoso. Sim, a realização dos cabalistas, Rav. Depois que eu trabalhei em ocultamento e eu operei em fé, e mesmo assim, se o Criador é revelado, e o Criador é revelado, como que eu receberei a revelação? Sim? Como que eu recebo a revelação? Em alegria? Não? Sim? Com que intenção? Com que esforço? Isso cancela o meu hassadim ou não? Minha santidade. Porque fé, aonde há ocultamento, como que eu posso estar por debaixo da luz de misericórdia? Senão eu não posso outorgar. Sim. Significa, como na revelação do Criador, quando ela é cancelada em mim, como que desta forma eu posso adicionar? O que eu recebo da revelação do Criador, em que eu posso continuar a conceder e outorgar? Porque se eu receber a revelação dele como uma revelação, então acabou. Fé desaparece e eu recebo por receber. Se ele for revelado e eu manter a fé do que eu recebo desta revelação, quais discernimentos que eu preciso estar conectado ao Criador? Outorgar, que tipo de outorgar? Em outras palavras, receber para poder outorgar. O que isso é considerado? De trazer ele era a alegria. Agora eu posso. Significa, da revelação dele é o que eu recebo. Está claro? Falem sobre isso. Fala para que isso seja compreendido. Então, minha fé não é cancelada. Pelo contrário, eu devo estender ela. Ok? E a revelação do Criador somente me eleva ao próximo degrau, até mais para outorgar. E agora, especificamente, para trazer alegria a Ele, ok? Então, podem seguir, então. Bem rápido, bem rápido. Sim, você pode compreender estas coisas. Onde temos revelação, pode outorgar mais. Quando não há revelação, você outorga. Outorgar, a revelação parece ser mais atraente, maior, uma oportunidade para trazer alegria. Realmente, sobre o ocultamento, não há nada que você pode fazer, ou mais ou menos, mas pelo contrário, você vem a conhecer a quem você está outorgando da forma correta. Sim, primeiro construímos o vaso, que é a fé, e quando o Criador é revelado e ele preenche este vaso, nós temos trabalho.
De qualquer forma, nós queremos nos guardar em contato a Ele e no início relacionamos ao vaso e o sentimento. Sim, é aparente que o primeiro estágio, onde a fé, isso inicia para que o Criador exista na realidade, a fazer para que Ele possa controlar nossa realidade. E depois disso, se continuamos a persistir com isso, desta forma, nós trazemos alegria a Ele. E nós iremos continuar a trazer a revelação a outros. Sim, depois em que a pessoa escrutiniza, isso valida que o Criador quer regozijar a Ele. E a pessoa deve revelar o desejo do Criador. Sim, eu estou usando a revelação. Eu uso a revelação especificamente para outorgar ainda mais, para intensificar o outorgamento acima da recepção. Sim, eu vou dar um exemplo. Este estado que viemos a ser parceiros do Criador, a trazer alegria e a fazer o que Ele quer, como uma criancinha, quando você trabalha como uma criança e quando ele cresce, ele vem a ser parceiro a um novo nível de conexão, ele está mais presente, mais conectado ao Criador. Sim, pela resistência, esses desejos são contraditórios ao ego e devemos trabalhar acima dele. A trabalhar a um degrau mais elevado de resistência necessário. Sim, é um estado em que não muda. Nós adicionamos esta oração, mas tudo fica. Você está servindo ao Criador a transferir amor a um lugar em que você sente ruim, para elevar o nível de conexão e de separação. Sim, talvez o jeito que eles falam, Bia, é a essência de Hokma, onde outorgar somente se há recepção, Hokma, somente sobre isso você pode fazer um ato de outorgamento. E esse é um estado exalto que queremos chegar. Sim, a revelação do Criador, nós compreendemos que ocorre no trabalho do 10 e o Criador está dentro disso. Há trabalho no vaso para estar conectado e em fé, e quando o Criador for revelado, é como um novo vaso, e para poder dar alegria a Ele. O que mais posso adicionar? Isto ocorre que o Criador constantemente mostra a você mais fatias da realidade acima do que você foi jogado. Você deve determinar que tudo vem dele, que tudo deve ir contra o seu querer e somente trabalhamos com ele ao nível das intenções. O que muda na pessoa quando o Criador é revelado? Quando eu realizo ele? Eu não sei. O quanto mais a pessoa avança, mais fica dificultoso as situações, mas este é o lugar em que ele pode se elevar. Vamos continuar ao item número 11 do Zohar, 2 pontos, item 121. Antes de ser recompensado a inverter o desejo de receber em nós por Torá e Mitzvah, boas obras, mandamentos, em receber para poder outorgar, há cadeados grandes nestes portões que o Criador quer nos expelir, e é por isso que as forças das separações são chamadas cadeados. Quando nos aproximamos dos portões, o Criador nos empurra. Mas quando nós acalmamos, quando nós esfriamos o seu amor de nosso coração, e esses cadeados se transformam a portas, e o amargo se transforma no doce. De todas
os cadeados. Nós recebemos degraus de sua providência, e eles vêm a ser entradas, degraus de atingimento ao Criador. E estes degraus em que recebemos são aberturas. Eles vêm a ser corredores de sabedoria. Qual é a necessidade de passar pelo sofrimento dos cadeados, obstáculos, problemas, em que realmente nos coloca em todas estas situações, essas ações em que não queremos fazer? Qual é o benefício de todos estes grandes obstáculos a cada passo no caminho? Pode ser que algo vai ser revelado e seja bom, mas primeiro irá ser revelado em mal. E assim examinamos, sofremos, e também em nossa atitude nós mudamos a ela, a estes cadeados ao bom, a aberturas da sabedoria. Como que isso passa por nós? Em que o sofrimento chega e depois o reconhecimento que é um cadeado e o reconhecimento que é uma abertura e um buraco. Como que nós passamos por cada desejo, resumindo? Por que eles tomam tais formas em sua abertura a nós? Por favor? Pergunta para o workshop. Sim, eles ocorrem para que possamos desenvolver a nossa independência, para que possamos adquirir uma nova natureza, para revelar que o Criador é o bem que faz o bem. Tudo que Ele faz a nós é para nos promover. Então, em nossos egos, nós vemos tudo pelo oposto. E então é um cadeado ao grupo e há uma porta no fim. Sim, é como as 4 fases. Cada discernimento deve passar do estado de bloqueamento completo a um estado de plena revelação do que está otorgando. A cada estado nós passamos novamente a novo. Sim, você colocou o guia no cavalo. Mas tudo inicia do desejo de receber, que sofre uma pancada, e devemos colocar uma restrição nele. E devemos justificar e criar amor em direção ao que está dando a dor. E dessa forma construímos uma tela, e senão não podemos obter um vaso e não estaremos em adesão a ele. O fato que inicia com uma ferroada em nosso desejo de receber está claro. É a única forma que irá ser feito. Só isso. De lá, seguimos adiante. Escrutínio inicia no desejo. Quando a porta está fechada, todos os estágios é de estar adentro de seu ego e assim corrigir o vaso. Sofrimento, primeiramente, precisamos de sofrimento, porque para que ele seja uma direção contraditória ao desejo de receber, e não este reconhecimento que desenvolve em nós, para que o desejo de receber receba essa força oposta. Esse é o sofrimento, e a força oposta é a conexão ao 10, e vemos que é um cadeado que está por detrás desta porta, e não é feito por nenhuma razão, mas devemos trabalhar de forma precisa. Rav, como nós podemos interpretar que não há nenhum justo acima do cavalo e que ainda não pecou? Vamos nos acostumar a estados. É assim que deve ser. Tudo bem? Novamente, especificamente desta lição hoje, está bem claro que todo o ruim que o Criador faz e o sofrimento que Ele traz a homens é sobre o desejo. É para o benefício, para que você mude o desejo. O desejo continuará um desejo para sempre. Ele faça para que você desconecte dele e se eleve a conexão a ele. Então é preciso receber pancadas para
desconectar a sua dependência do desejo de receber para o mundo de intenções. É difícil explicar sobre as baixezas. O que o Criador quer é a melhor situação para avanço. Este é o lugar onde há um vaso, deficiência, desejo, uma necessidade, pela ajuda do Criador. Em nosso desejo no início, é exatamente como o exemplo que tivemos na prévia parte, na corte. Primeiro nós não vemos o Criador e ele aparece. Eu fui pego roubando e lá há um lugar para correção e não posso justificar. E somente depois que eu passo pelo processo inteiro, eu descubro evidentemente que o Criador é o bem que faz o bem e transformar a Kli em que a luz pode entrar. Rav, se não houver chance e o Criador nos colocar em vários obstáculos em nossa frente e não podemos passar por eles, então qual é o caminho de santidade, de Arishena, em que é tudo junto? Muito bem. Em reconhecendo quem está guiando e por quê. É quando você reconhece a meta, quando há razão, você muda sua atitude. Mas reconhecimento é pintado de formas diferentes. É por isso que precisamos de nosso 10. Basicamente, a velocidade em que passamos da pancada a entrar na porta. Nos níveis mais profundos, é quando nós buscamos constantemente deficiências e você está adiantando as correções. E quando você experiencia os amigos como sua dor em um fator de 10. Sim, primeiramente, o jeito em que, por foco ou por no trabalho no 10 é bem diferente, e não como uma marreta na cabeça que toca o ponto correto, que é a conexão entre nós. Esse é o único jeito de afetar o desejo de receber. Sim, adiantamento, de adiantar o processo, de chegar em Arishena, e não, você não está mudando o caminho, você somente está adiantando ele. Como nos mergulhamos em meu desejo de receber por mim mesmo e trabalhar sempre acima dele. Amigo, eu creio que nós devemos sempre elevar o nível de nossa conexão. E se não estamos descobrindo nenhum malvado, é porque não estamos trabalhando na direção correta. Porque somente assim podemos relacionar ao Criador. O bem que faz o bem. Rava. Não podemos fazer nada com as caídas no caminho do adiantamento se nós podemos nos preparar corretamente. Seremos capazes de identificar as caídas bem mais rápidos, mesmo que somente vemos pequenos movimentos, podemos nos preparar para o adiantamento, ou seja, conexão no grupo, na correta direção. Então, corrigimos bem rápido todas essas caídas e já ainda aceitamos elas da forma correta e não que nós estamos revelando, estamos sentindo mal sobre essas ações e das respostas delas, não. Então, tudo depende na preparação do grupo. Se o correto espírito estiver lá, podemos identificar bem rápido e passamos mais rápido e estamos conscientes e estamos gratos por passar por todos estes cadeados que são aberturas, aberturas de sabedorias, sim. Item número 12, de Bala Sulam Shamati, número 33. Nós devemos saber o que é aparente à pessoa são coisas que são contraditórias ao guia do bom que faz o bem. Somente a compelir a pessoa a atrair a luz quando ele quer reinar acima, senão ele não pode reinar. Isso é a grandeza do Criador. Quando a pessoa estende
sobre as contradições chamadas dinim, julgamentos. Significa que as contradições podem ser anuladas se ele quiser sobressair ela, somente se ele estender a grandeza do Criador. E você achará que esses dinim causaram a alegria da grandeza do Criador. Esse é o significado do que está escrito. E ele jogou o seu cajado nele. E depois, ele atribuiu tudo isso a ele, ou seja, ao Criador. Ou seja, agora, ele vê que o Criador deu a ele este cajado deliberadamente para poder atrair a luz superior nele. Esse cajado é que eu aprecio o respeito, que o Criador será elevado à grandeza dele e não cobrindo minhas deficiências e problemas. Ou seja, para que isso seja uma ferramenta, porque sem elas, sem estes problemas, eu não encontraria a grandeza a Ele. Como que eu posso mudar minha atitude ao Criador? E não que Ele criou esses problemas e que Ele também cobre ele, mas para elevar a Ele, respeitar Ele, glorificar Ele. E eu também aqui preciso ter uma certa elevação do Criador para glorificar a Ele. Como que eu posso fazer isso? Leia novamente. Nós devemos saber que o que é aparente são coisas que contradizem a guia do bem que faz o bem, somente para compelir a Ele, para atrair a luz superior às contradições. Quando Ele quer reinar sobre as contradições, porque senão Ele não pode reinar. Isto é chamado a grandeza do Criador, em que um estende o que ele tem nas contradições, são denim, julgamentos. Isso significa que as contradições podem ser anuladas se um quiser sobressair a elas. Somente quando um eleva a grandeza do Criador, você encontrará que esses denim causam atrair a luz à grandeza do Criador. Este é o significado do que está escrito. E jogou a sua manta sobre ele. Isso significa que depois ele atribuiu toda a manta de cabelo a ele, ou seja, ao Criador. Isso significa que agora ele viu que o Criador deu a manta a ele deliberadamente, somente para atrair a luz sobre ele. Bem, então pensaremos sobre isso. Isso está adiante de nós ainda. Como nos relacionamos ao Criador, não por um amolamento, um afinamento, mas esta grandeza essa revelação do mal é nos dada para que possamos elevar a sua grandeza, e não para que cubra, mas para que isso nos ajude a crescer ele. Senão, não poderíamos fazer. O último parágrafo, item número 13, de Gênesis, item 255. O fim da correção, quando será revocado, e será aparente que nunca viveram, mas a união foi sempre reinada, ou seja, não há nenhum senão Ele. Novamente, no fim da correção, quando a soma é revocada, será aparente a todos que eles nunca viveram, mas que a união sempre reinou. Como está escrito, não há nenhum, somente a Ele. Só isso. A lição terminou com isso, tudo bem? Ok? O que terminou para nós? O que sobrou? O trabalho diário. Europa? Ainda existe? Direções da Alemanha. E os amigos estão muito felizes do voto que fizemos.
estão muito felizes de teremos a transmissão ao vivo ao Clima Mundial e de poder estar juntos também nos congressos espelhos em Australásia e também de outros amigos que estão ao redor do Clima Mundial, que estão aqui em expectativa junto, que estão caminhando em todos esses estados juntos. Lahaim, amigos. Tarefa diária de Natânia. Os grupos que estão conosco hoje na tarefa. Grupo de Queens 10, da Flórida, Australásia, 10 número 1 de expectativa e de Natânia. Tarefa diária. Rav, vamos imaginar como que iríamos agir se o Criador fosse revelado. E fazer isso, de reinar nossas impressões da tarefa diária ao Yeshiva Haverim, novamente. Vamos imaginar como nós agiríamos se o Criador fosse revelado. E isso é o que iríamos fazer. Trazer nossas impressões da tarefa diária ao Yeshiva Haverim amanhã. Anúncio finais. Yeshiva Haverim, hoje à noite às 6h45, estamos convidando os amigos do Clima Mundial. Iremos conectar e estar juntos no Yeshiva Haverim Mundial. Tenham um ótimo dia, amigos. Kabbalah Laam, Congresso da Alemanha. Amigos estão convidados ao Congresso de Kabbalah Laam na Alemanha entre 25 a 27 de agosto. Para detalhes e registração, vá ao cab.info. Isso conclui a lição e tenham um ótimo dia e uma boa noite, amigos. חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב, כל הזמן מפרידים, כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב. מדרגה, מדרגה, מחזיקים, מתגברים ודורשים את הכוח לחזור, ופתאום הנולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור. מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה, ביחד מעלים תפילת רבים, כולנו באותה כוונה. בייחוד הלבבות עד שמלאה הסאה, כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה, ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה, ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה. מעל